Fala aí, meus amigos do Isso da Santos, tudo certo? Eu deixei passar o tempo, vocês perceberam, fiz um conteúdo ontem falando de mudanças na área administrativa, pensando no novo contrato do Neymar. Sobre isso eu tenho novidades lá no Isso da Santos Debate, terminou aqui, vai pra lá, tá? Mas nesse vídeo eu quero falar dos bastidores do Pedro Martins, né? Que ainda não foi anunciada a saída dele. Pelo menos até eu produzir esse conteúdo na manhã desta quarta-feira. Mas o que levou o Pedro Martins a pedir o desligamento? Vaidade, incompetência? Eu vou te colocar todos os detalhes a partir de agora. Então vem comigo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e compartilha para os amigos, para que eles cheguem aqui e comentem. Quem pode ser o substituto de Pedro Martins? Você viu na thumbnail que eu coloquei? Exatamente isso. O Santos busca um cara forte de mercado, um cara para encarar um mercado voraz. Mas tem uns probleminhas aí que eu vou te contar. Eu coloquei o Alexandre Matos, aquele mesmo que está no Cruzeiro, que foi do Palmeiras, que é um cara voraz no mercado, que é um cara que não brinca, tá? Então vamos lá. Primeiro aos bastidores da saída do Pedro Martins, que nesta quarta pela manhã foi no CT e tirou as coisas dele, tá? Não viaja para Bragança Paulista para o amistoso internacional contra o RB Leipzig. É a informação que eu tenho. Limpou as coisas. O Pedro Martins pediu duas alterações na estrutura do CT Repera para ele ter um pouquinho mais de controle. A primeira, ele pediu a saída do supervisor Evaldo Prudêncio, que é um cara que é um homem de confiança do Marcelo Teixeira, que cuida da logística do Santos, que é um profissional carrancudo. Eu conheço o Evaldo desde que ele veio trabalhar no Santos pela primeira vez em 97, se eu não me engano, tá? Cara, supervisor também de logística e tal, na criação da geração Diego e Robinho, enfim, um cara de confiança do Marcelo Teixeira. Tanto é que voltou a trabalhar no Santos com o retorno do Marcelo Teixeira. É um cara que não é de poucos amigos, mas de muita ação. Um cara que faz um trabalho bom. E parece que o Pedro Martins teve problemas não sei se de relacionamento ou de não aceitar o tratamento que o Evaldo dá às pessoas. Pô, o cara não é obrigado, o cara, é óbvio que você não pode conturbar o ambiente de trabalho, mas o cara não é obrigado a ser amiguinho, a dar sorrisinho, né, nos corredores do CT. Ele faz o dele, ponto final. Eu sei que ele pouco sai da sala dele, né? A circulação dele é mínima. E aí o Pedro Martins foi querer mexer nesse vespeiro, tomou um não do Marcelo Teixeira. Outra mudança que ele pediu é de um reforço no departamento médico do Santos. E com isso, tirar o Rodrigo Zogaib, um baita de um médico experiente, da chefia do núcleo de saúde do Santos. O Santos tem muitos jogadores machucados e tal. Mas não é um médico quem machuca o cara. O cara se machuca no campo. Aí você tem que analisar a preparação física, programação de treinos, tudo mais. A medicina no esporte, ela é preventiva, né? E depois ela é a do tratamento. Tudo bem, eu concordo que a preventiva precisa ser feita com muita frequência, se não é feita, né? Com muita frequência, mas sempre a decisão final é do jogador, né? Você está com risco de lesão. Não, mas eu estou bem, eu vou jogar, eu treinei bem, não senti dor. Pediu também o que não foi aceito. Aí o presidente Marcelo Teixeira, existe aquela polêmica na multa que eu falei de 16 milhões, eu recebi ligações do Santos falando que não é isso, não cai nessa, tal. Falei, então qual é a multa? Me fala qual é a multa, para eu mudar para o meu espectador, pro meu inscrito. Não posso falar, tal. Falei, então eu vou acreditar que é essa multa. Não, veja bem, tem um contrato até dezembro de 2026, aí você calcula, tal. Eu não vou falar o salário do cara aqui, se calcula da metade, da multa que eu informei vocês. Aí o Marcelo disse não e falou pro Pedro Martins, vem pra Vila Belmiro, fica aqui cuidando dos departamentos, desse alinhamento dos departamentos que você disse naquela entrevista lá, que os departamentos não se conversam, não se falam. Vem fazer essa união aqui. Algo que eu não concordo, tá? Que acontece no Santos, eles se falam assim, sempre se falaram, né? E aí ele falou, não, eu quero ficar no futebol. No futebol eu vou contratar outro e tal. E o Pedro Martins decidiu que né, ele foi espremido e que ele estava sem espaço, já isolado, e que ele perdeu essa batalha contra o que ele chama de travas institucionais do Santos.
E ele pediu para sair, né? Limpou as coisas, vai embora. Às vésperas de um mercado, tudo bem que ele, eu sempre disse aqui, ele não estava agindo como executivo de futebol, como cara do mercado, não. Ele estava mais preocupado em controlar o ambiente do CT, quem entra, quem sai, quem circula, né? Em mostrar quem manda no CT, do que agir em prol do time, do Kleber Xavier, para reforçar esse time. E aí o Santos, aí foi tipo assim, como o Santos já não... O Marcelo tinha sofrido uma pressão, e eu já falei para vocês, inédita para a saída do Pedro Martins, e o Pedro Martins não quis essa alteração de função, aí vai uma rescisão amigável. Ninguém paga ninguém, cada um vai para o seu canto. E o Santos precisa de um cara, mas não vai ter mais um CEO. É a informação que eu tenho. E o Santos foi para o mercado, já desde a primeira conversa com o Pedro Martins, que já sentiu, né, enquanto sentia se ele ia para a Vila ou não, porque mesmo ele indo para a Vila, o Santos teria que ter um cara forte para o futebol. O Santos foi para o mercado. 3, 4 nomes de clubes que estão na Série A foram estudados. E eu descobri que o Alexandre Matos, que hoje está no Cruzeiro, é o principal nome para substituir o Pedro Martins nessa janela de meio de ano, assim, após a saída dele. Cara, o Alexandre Matos, ele é muito voraz no mercado. Ele é um cara que é considerado um grandão em negociações, assim. Um cara que tem bom relacionamento, um cara que consegue, sabe, convencer os jogadores sobre o projeto, sobre tudo mais. Óbvio que tem uma multa do Alexandre Matos no Cruzeiro. É óbvio que o Alexandre Matos precisa aceitar o Santos, entender o que é o Santos. A troca nesse momento é assim, vamos supor que o Alexandre Matos aceite trabalhar no Santos, tá? Que ele troque o Cruzeiro pelo Santos. Ele vem com uma ideia de mercado que ele estava trabalhando pro Cruzeiro, né? Que é aquela ideia de com mais dinheiro para ir no mercado, com jogadores para reforçar determinadas posições. Ele chega no Santos tendo que rever tudo isso. Então todo o trabalho que ele fez, citando o nome do Cruzeiro, ele teria que refazer citando o nome do Santos. E aí o Santos é um time que tem menos dinheiro, que tem dívidas a curto prazo, que tem outras necessidades diferentes da do Cruzeiro, e ele vai ter que refazer a rota se aceitar trabalhar no Santos. Eu gostaria muito de ver o Alexandre Matos no Santos. Ele é um cara voraz, ele é um cara que não tem brincadeira, né, no mercado da bola. Mas é um cara que vai ter que chegar já com um esquema pronto. Não estou dizendo que vai ser ele, tá? Eu sei que ele é o principal nome que o Santos quer para realmente impactar o mercado, porque o mercado confia muito no Alexandre Matos. Tanto é que ele saiu do América Mineiro para ir para o Cruzeiro, né? Ele estava no América Mineiro, foi para o Cruzeiro e fez todo esse trabalho no Cruzeiro, que é a SAF hoje. Então ele vai voltar para uma associação desportiva, né? Se aceitar a proposta do Santos, para atuar com o que ele tem na mão, com o que ele já tem de mapeamento de mercado. Gostaria muito de ver o Alexandre Matos como executivo de futebol. Sei que é um cara que sempre corresponde, né, às expectativas, tanto é que é um cara que fica bastante tempo nos clubes que passa, tem um bom currículo de reforço de equipes, e é o que o Santos precisa para impactar o mercado. Daí a ele aceitar o Santos, depende dele. Depende da conversa do presidente com ele, de como o presidente vai apresentar para ele: ó, você vai ter isso para agir no mercado. Nós teremos o Neymar, nós podemos usar o Neymar como isca para outros jogadores, só que estou com dinheiro curto. Ó, eu tenho aqui o Pituca como valor de mercado, eu tenho aqui o Soteldo como valor de mercado, sim, porque o Santos, e o Wagner Frederico falou isso no canal dele, o Santos vê no Soteldo um jogador muito instável, né, fisicamente, enfim, tecnicamente. Então o Santos, de repente, se pintar alguma coisa pelo Soteldo, não vai se opor. Ele não está na lista dos negociáveis. O Pituca já falam que está em fim de ciclo e tal. Então são valores de mercado que o Alexandre Matos pode trabalhar junto com o pouco dinheiro que o Santos tem. Isso se o Alexandre Matos aceitar o Santos. Eu espero que aceite, porque vai ser um impacto muito grande no mercado. Aí começam a enxergar o Santos de uma maneira diferente, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que vai dar nos próximos dias. Não sei se a diretoria está com pressa. Eu, se fosse o presidente Marcelo Teixeira, estaria com pressa de resolver isso, porque não dá para ficar parado. O Santos já está muito atrás
dos demais clubes com relação ao mercado do futebol, a contratações e reforços, né? Vamos aguardar o anúncio da saída do Pedro Martins e a chegada desse homem forte que pode ser o Alexandre Matos. É um cenário totalmente diferente que ele vai encontrar. Um cenário adverso do que ele tem hoje, né? Com muito menos dinheiro do que ele tem hoje, dispõe hoje para ir para o mercado. Aí vai ter que usar do quais para reforçar o Santos. E o Santos precisa de reforços. Não só de saídas, e precisa de reforços. Tá bom? Um abraço, tô lendo o comentário de vocês aqui. Valeu!